Vamos ao assunto do dia, então. Um dia antes do primeiro protesto do governo Bolsonaro, deputados e membros do Executivo divulgaram informações contraditórias sobre os cortes orçamentários no Ministério da Educação. Enquanto o ministro Abraham Weintraub falava em contingenciamento, líderes que estavam numa reunião com o Jair Bolsonaro diziam que o presidente telefonou para o ministro na frente deles e mandou sustar qualquer corte. A assessoria do ministro, no entanto, afirmou à Jovem Pan que não procede a informação de que o presidente Jair Bolsonaro determinou um recuo no contingenciamento nos gastos com as instituições federais de ensino. Temos um vídeo do deputado Capitão Wagner, do PROS cearense, falando sobre o tema, e depois eu vou continuar atualizando, porque muita coisa acontece hoje no Brasil nesse sentido. Partido do presidente estavam presentes e veio a líder do Congresso e disse que é boato. De quem é o boato? Quem foi que criou o boato? Quem criou o boato foi o governo, que voltou atrás e depois voltou atrás de novo, recuou 2 vezes. Então, presidente, queria registrar, com todo o respeito que tem ao presidente que eu votei, com todo respeito aos demais membros do governo, que eu não admito ser chamado de mentiroso. Espero que os demais parlamentares que estavam na reunião amanhã possam indagar o ministro da Educação se ele recebeu uma ligação telefônica do presidente, porque ou o ministro está mentindo ou o presidente não ligou para ele. Será que o presidente forjou a ligação na nossa frente? Tenho certeza que não. Então que o governo possa se pronunciar e possa ter o peito para dizer: estou cortando mesmo e pronto, e não fazer o que foi feito nessa reunião agora à tarde, onde foi ligado para o ministro da Educação, na presença de vários parlamentares. Está aqui o líder do meu partido, o deputado Tonico, presenciou, e tenho certeza que vai confirmar, presidente, assim como os demais parlamentares que lá estavam presentes. Pois é, esse é o início da confusão. Esse discurso aconteceu ontem. Aí, hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comentou o bloqueio do orçamento das universidades federais anunciados pelo ministro. Disse que houve uma confusão entre o que é contingenciamento e o que é corte. Os parlamentares que têm universidades federais na sua base é normal, natural, desejável que eles lutem pela universidade. São importantes para a sua comunidade. Pois bem, além de tudo isso, como eu disse no início do programa, Abraham Weintraub fala nesse momento no plenário da Câmara dos Deputados, e também temos reações pelas ruas em diversas partes do país, em 26 estados, também no Distrito Federal. Aqui na cidade de São Paulo, a Avenida Paulista segue fechada nos 2 sentidos. Há muito o que falar. Temos aí imagens da Avenida Paulista nesse momento. Vera, vamos lá, vamos girando aqui os assuntos, senão só eu falo e o programa acaba. Pois é, vamos lá. É o seguinte, esse que nós vimos aí, essa polêmica quanto à ligação ou não do Jair Bolsonaro para o ministro da Educação durante encontro com líderes partidários, foi o introito, né? Foi o cartão de visitas para a ida dele hoje à Câmara. A ida já tinha sido aprovada quando o presidente esteve com esses líderes, e esteve com alguns líderes, porque outros se recusaram a ir ao seu encontro em razão dos atritos que estão acontecendo entre o governo e o Congresso, que voltaram a acontecer numa intensidade bem grande nesta semana. Então, diante de pelo menos 10 líderes, e segundo o relato de vários deles, não são líderes da oposição, são líderes que querem integrar a base aliada de partidos como o PROS, o próprio PSL, o Partido Novo, etc., que não são partidos, portanto, da esquerda ou partidos de oposição. Ele teria ligado para o Weintraub e mandado cancelar os contingenciamentos. Acontece que isso não pode ser feito. E, portanto, se Jair Bolsonaro fez isso, teve esse ato de voluntarismo, passou a mão no telefone e deu lá uma ordem para o ministro, fez algo que não poderia fazer e que seria inócuo, uma vez que o contingenciamento já foi feito, já foi determinado pelo Ministério da Educação, da Economia, já está em curso em várias pastas. Então, o que a Casa Civil, o próprio MEC e outros órgãos do governo trataram de correr atrás foi de tentar não deixar o presidente numa saia justa, de fazer uma bravata na frente de líderes partidários e ficar com o telefone pendurado, porque não é algo que esteja na sua alçada mais sustar. Então, hoje, na audiência com o ministro, esse é um bode na sala. Está sendo perguntado, está sendo suscitado por vários deputados da base aliada e outros sobre se houve ou não o telefonema, se foi dito isso ou aquilo. Essa conversa do ministro Onyx Lorenzoni é conversa para boi dormir. Os deputados ficaram muito bravos e já estão preparando a própria convocação do chefe da Casa Civil para uma audiência nos moldes dessa de hoje. A verdade é que o governo não fez a lição de casa diante de um protesto que estava largamente
anunciado, jogou lenha na fogueira, jogou gasolina na fogueira, inflou os protestos, não soube explicar esses contingenciamentos em nenhum momento, desde lá no início, com aquela história de balbúrdia, até hoje, nunca deixou claros quais eram os critérios, que critérios técnicos seriam adotados, quem seria prejudicado, quem seria atingido, se deixou levar por um blá blá blá, blá ideológico, e aquela coisa de chocolate, conta com chocolate que não dá certo, e levou a essa tempestade perfeita. Gente na rua, algo que não se via desde o impeachment de Dilma Rousseff, gente do lado da esquerda, tanta gente assim, e o ministro sendo acossado na Câmara por uma oposição ruidosa, por uma base aliada despreparada e um centrão ávido por fazer o governo sangrar. Eu vou entrar em cada um desses aspectos mais adiante nas minhas próximas falas. Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. As manifestações são grandes. Em São Paulo, eu vi uma imagem aérea agora há pouco, é gigantesca. No entanto, eu vou sustentar a tese que venho tratando aqui nesse programa e nas redes sociais, nos meus artigos. Eu acho que esse dia de hoje é o dos sonhos do bolsonarismo e, portanto, do governo Bolsonaro. É claro, eu estou falando de um processo revolucionário. O revolucionário não tem clareza sobre o fim, né? Muitas vezes no processo revolucionário, com grande frequência, o revolucionário acaba sem cabeça. O revolucionário original. Mas, para mim, é inegável que há, animando o bolsonarismo, um ânimo revolucionário e uma dependência de crise permanente, né? O estímulo ao confronto, à conflagração, ao conflito constante. É quase como se fosse para definir mesmo a extrema esquerda, ou aquilo que se possa chamar de extrema esquerda, talvez manifestado, expresso nesses protestos de hoje. Vejam, nós estamos falando de um governo, de um fenômeno, o bolsonarismo, que acende a base de polarização. E que, uma vez no poder, ao contrário do que alguns previam, não se movimenta para o centro em busca de governabilidade. Ao contrário, estimula a polarização ainda mais, uma espécie de terceiro turno permanente. Nada melhor, portanto, de que ter o outro polo muito claramente definido, a esquerda, o adversário, de que o eleitor do Jair Bolsonaro tem horror, está aí nas ruas agora. Uma manifestação que de cima se vê predominantemente vermelha. Não foi o repúdio, parece ser já consagrado, não foi o repúdio a isso, ao que a esquerda representa, a principal base eleitoral para o sucesso do Jair Bolsonaro? Vejam que essa reflexão que eu faço aqui é para provocar mesmo um debate a esse respeito. No caso da educação, é a superfície perfeita. Eu tenho falado sobre isso, inicialmente a coisa da balbúrdia, a ideia de se cortar exclusivamente de 3 universidades onde haveria maior balbúrdia, depois o recuo inicial que consistiu em movimento ainda mais arbitrário, porque ampliando para todas as universidades federais sem nenhum critério, até hoje não se conseguiu explicar os critérios para aqueles cortes. O Weintraub, que não está ali à toa, ele é apetrechado para ser o executivo desse caos muito mais do que o Vélez Rodrigues, é um professor universitário. Ele sabe que esse tipo de movimento, esse tipo de tunga, contingenciamento, bloqueio em verbas de universidade, do modo como foi feito, a trombada, sem diálogo, mobiliza mesmo isso aí. Mobiliza esse tipo de reação, leva as pessoas às ruas. Ninguém me convencerá de que esse movimento não foi pensado, que não é de propósito. É o dia perfeito para o caos, para a crise. Está lá ele no Congresso, discursos inflamados, ataques, grosserias, polarização muito claramente definida. E, nos Estados Unidos, o presidente da República, em vez de buscar uma moderação que seria esperada, não fosse ele, ao contrário, ataca, dobra a aposta. Chama os manifestantes de idiotas úteis ou algo assim. Está investindo no caos. O país está parado. Esse evento hoje
no plenário da Câmara, é um sinal de que o país está parado. Está parado porque nós deveríamos estar votando a agenda inclusive do governo. Mas não se quer isso, se quer o caos. É terceiro turno permanente. Dane-se, inclusive, o ambiente das reformas. Ninguém está preocupado com isso. Isso não interessa. O que interessa é o choque, é a polarização, é campanha permanente. É a guerra cultural. Este governo foi eleito pelo menos pela sua base fundamental, para a qual quer falar. 20% daqueles que elegeram Jair Bolsonaro, a base que ele tem, foi eleito para fazer guerra cultural. É o que está sendo feito aí agora para todo mundo ver hoje. Alexandre, sua leitura inicial, então. Eu vou pegar um gancho com a fala do Andreasa em relação ao caos. Nós estamos realmente vivendo um período complicado e eu quero saber, a minha grande dúvida é, a quem interessa isso? A quem interessa o caos? Porque nada cai do céu, nada acontece por geração espontânea. Tem gente que aposta, como em todas as sociedades, em todos os tempos, você tem gente que aposta na ordem, tem gente que aposta no caos. Eu quero saber o seguinte, quem está apostando no caos, por quê, qual é o motivo? Eu gostaria muito de saber, por quê? Porque ontem, e eu acho que vale um destaque aqui, o ministro Paulo Guedes, de quem eu tenho uma grande admiração, ele foi mais uma vez ao Congresso Nacional e ele, na sua fala, ele usou termos que eu acho muito duros e muito marcantes. Dramáticos, né? Então, alguns destaques de falas do ministro Paulo Guedes. Ele falou que a Previdência é um buraco negro fiscal. Então, buraco negro, tá? Não é pequeno, não é pouca coisa. É um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. E realmente ele não está exagerando, né? O rombo da Previdência em 2018, no ano passado, foi de 290 bilhões de reais. Foi o maior buraco já registrado em todos os tempos. Foi do ano passado, de 2018, e cresceu 8% em um ano. De 2017 para 2018, cresceu 8%. 290 bilhões de reais, para o nosso ouvinte ter uma ideia, é algo como 3% do produto interno bruto do país. É muito dinheiro, é um buraco realmente muito grande. Então o ministro Paulo Guedes não exagera quando ele fala isso. Ele falou também que nós estamos entrando num processo de bola de neve, e outro termo muito emblemático que ele usou, ele falou que nós estamos no fundo do poço. Então eu não estou sendo derrotista, trombeteiro do fracasso, sei lá que apelido aí que os bolsonaristas botam às vezes na gente, mas enfim, quem está falando isso é o ministro Paulo Guedes, tá? Então, quando ele vai ao Congresso dizer que ele precisa da reforma da Previdência, e ele está correto quando ele diz isso, ele diz que nós estamos no fundo do poço. Se nós estamos no fundo do poço e precisando sair dele, o que a gente precisa? A gente precisa de convivência harmônica entre os poderes. A gente precisa de negociação política, a gente precisa de articulação, a gente precisa que o país caminhando para a união. A Previdência não é um problema de esquerda, de direita, de governo, de oposição, de cima e de baixo. A reforma da Previdência é uma urgência do país. Então, quem está acirrando os ânimos, esticando a corda, está apostando contra os acordos e contra o avanço, por exemplo, da reforma da Previdência. Então, eu volto à minha dúvida inicial. Depois de 5 meses de governo, a quem interessa o caos? É só isso que eu gostaria de saber. O presidente Jair Bolsonaro... Silvio, posso só te interromper um minuto? Porque eu acho importante a gente fechar. Desculpa, eu devia ter levantado a mão aqui, que eu estava prestando atenção no Alexandre. Eu entendo esse conceito, entendo que esteja em curso a tal guerra cultural, entendo que haja pessoas diligentemente trabalhando por ela, aqui, alhures, nas redes sociais. E aí eu vou tentar responder essa pergunta do Alexandre a ninguém, não interessa a ninguém esse caos, a não ser a oposição. Se os cultores da guerra cultural acham que colherão alguma coisa disso, não conhecem minimamente o Brasil, não conhecem minimamente esta realidade descrita pelo ministro Paulo Guedes. Porque ao mesmo tempo que você tem o abismo fiscal espreitando, você tem um caldo social que não pode ser ignorado. A sociedade brasileira não está refletida no Twitter. Ela está refletida em parte
num mix de ambientes, né? Nesse pessoal que está na rua hoje, no pessoal que está nas universidades, no pessoal que está no mercado financeiro, já começando a ficar enfastiado dessa bagunça e dessa incompetência generalizada do governo para fazer a sua pauta andar. Se o Bolsonaro acha que foi eleito para fazer guerra cultural, isso mostra o porquê de vários erros que ele tem, inclusive o de chamar uma parte importante da população brasileira e inclusive eleitores seus de imbecis e idiotas úteis, como fez hoje. Porque ele está achando que só quem está na rua é militante de esquerda e só quem votou nele é o pessoal da guerra cultural de direita. Nem uma coisa nem outra são verdadeiras. O Brasil pode ter votado muito inclinado para esses extremos por uma série de circunstâncias históricas dos últimos anos, impeachment, Lava Jato, etc. Mas ele não é um país de extrema direita versus extrema esquerda. Isso não reflete o que é o Brasil. Não reflete antropologicamente, historicamente, culturalmente, socialmente, economicamente. Não há nenhum dado estatístico de realidade que nos leve a crer que somos uma sociedade cindida de uma maneira definitiva entre extrema direita e extrema esquerda. Isso foi algo circunstancial. As pessoas se uniram em torno do Jair Bolsonaro por uma circunstância daquele momento, que envolvia antipetismo, toda a lambança que o PT fez de roubalheira e de nos levar para o buraco na economia e etc. O presidente tem uma pauta que é muito objetiva, que é essa do Paulo Guedes. O que ele fez ontem ao pintar esse cenário dramático foi pedir dinheiro para o governo não infringir a regra de ouro e aí ter de pedalar. Vocês percebem que existe um risco grande de o governo ter de pedalar e, portanto, incorrer em crime de responsabilidade? São coisas muito sérias para serem jogadas na bacia das almas da guerra cultural dos filhos desocupados do presidente. Não pode ser por aí. Isso que está se vendo hoje é uma manifestação que a esquerda não conseguia desde o impeachment. Isso tem de ser olhado com olhos de ver, com olhos da realidade, e não com base em teorias que são muito bonitas quando nas redes sociais, mas que na prática de um país como o Brasil, eu acho que elas padecem e carecem de substrato ali, de elemento de realidade. Pois bem, vou pedir para nossa produção colocar imagens do plenário da Câmara. Eu vou deixar todos vocês falarem. Eu só quero atualizar para quem nos acompanha em imagens, que nós temos imagens do plenário da Câmara dos Deputados, onde o ministro Abraham Weintraub fala, né? Já houve bate-boca, ele já se manifestou sobre o contingenciamento, disse não ser responsável pelo contingenciamento e culpou os governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele abre aspas, este governo que tem 4 meses não é responsável pela situação. E então quem nos acompanha pelo YouTube ouve os comentários de vocês e também imagens direto do plenário da Câmara. Vamos lá, Andreasa. Então, é o seguinte, para deixar claro, uma coisa é o que eu acho correto e o que eu acho em que dará a estratégia do governo. Outra é a leitura do que me parece estar ocorrendo como objetivo do governo. Eu não concordo, nem acho que seja o bom caminho, nem acho que dá em boa coisa. Mas claramente, com base na literatura, um processo revolucionário. Tem um ânimo revolucionário nisso aí. Qual é o ânimo? Eu não acredito nele. Mas é o ânimo que fez o Jair Bolsonaro eleitoralmente ter sucesso. E que gera uma espécie de vício. Um vício na campanha permanente. É o povo nas ruas, o povo que apoia Jair Bolsonaro, que elegeu Bolsonaro, que repudia o lulopetismo, que repudia movimento grevista, que repudia protesto. É esse sentimento que se tenta mobilizar com base na literatura bolsonarista, se podemos chamar assim, que é a literatura revolucionária. O que se quer dizer com isso? Em todas as manifestações dos pensadores, aqueles que estão ali com Jair Bolsonaro, os pensadores do bolsonarismo, está contida a ideia de que ele ganhou a eleição porque trouxe o povo,
trouxe o eleitorado para si, uma espécie de comunhão, de união entre população, algo rara, e o governante, esmagando mesmo os poderes intermediários, fundamentalmente o Congresso. A ideia é que com um movimento como esse, com a conflagração, com a cristalização da crise, com a polarização muito clara, se poderia novamente restabelecer esse elo de sucesso nas eleições. Tem inclusive data marcada, 26 de maio, manifestações pró-governo, pró-Bolsonaro, uma tentativa de fazer pressão mesmo, pressão popular contra o Congresso, esse que agora recebe o Weintraub, contra o Centrão. O ânimo é esse, a ideia é, se isso é efetivo, se é possível no Brasil, considerando de novo a história brasileira e a literatura a respeito, se é possível comprar essa briga contra uma instituição como o Congresso, considerando a história que existe. Aí é uma outra discussão, mas que o ânimo parece ser esse, não tenho muita dúvida, é o que a gente está vendo, é uma briga dura. Essas manifestações de hoje, isso eu posso testemunhar, porque estou vendo pessoas próximas a mim, que não são militantes, que não são pessoas de esquerda, como o próprio presidente tentou caracterizar. Eu estou vendo gente que talvez seja de centro, indo às manifestações. Inclusive gente que votou em Bolsonaro, apoiando as manifestações de hoje. Essa é a realidade. É um movimento da sociedade, não especificamente de militância, embora também de militância. O que eu analisei aqui foi a percepção, e é importante falar sobre percepção, o modo como se quer fazer perceber esse movimento, o modo como se quer estigmatizar, e é fácil estigmatizá-lo como de extrema esquerda, para investir em polarização. Eu queria deixar essas distinções conceituais aqui claramente colocadas. Eu acho só que a gente deve trazer um pouquinho a bola para o chão pelo seguinte, essas coisas têm consequências na vida prática, né? Elas têm consequências na popularidade do presidente, têm consequências na imagem dele no exterior, no momento em que ele vai a Dallas meio acuado, tendo desistido de ir a Nova York. Tem consequências na própria política de contingenciamento daqui para frente, se haverá recuo ou não. Tem consequências na sustentabilidade do ministro da Educação. Tem consequências em tirar uma parte da oposição que estava ali no armário, fazer com que saísse às ruas. Isso não é trivial. Os últimos presidentes que subestimaram protestos, que tentaram circunscrevê-los a vagabundos, idiotas ou elites, como Fernando Henrique fez com os aposentados, como a Dilma Rousseff fez com os que bateram panela contra ela, e isso depois resultou no impeachment, todos eles se mostraram errados na avaliação. Você tentar minimizar quando há um movimento que é de rua, e eu venho falando disso aqui há semanas. Estudante e professor é fácil de pôr na rua, estudante e professor é fácil de pôr na rua. Tem muito estudante de escola privada, de escola particular. Cumpriria ao governo fazer uma análise menos baseada em teorias da conspiração da sua ala mais radicalizada e ideológica e menos com menos tentação de rotular. Não por acaso, o vice-general Hamilton Mourão veio a público dizer que protestos são democráticos e que o governo comunicou mal nessa questão. Ele está percebendo por onde que a banda passa, onde é que os sinos dobram. Eu acho que era bom o governo pôr um pouco o pé no chão. Olha, eu só queria reforçar o seguinte, nós estamos vivendo realmente um momento onde, só para, por exemplo, alguns números rápidos, esse governo começou recebendo a Bolsa com 91 mil pontos. Em março chegou a dar um pico de 100 mil, agora, hoje, eu acabei de dar uma olhada, o Bovespa voltou àqueles 91 mil pontos do início do ano de janeiro, como o presidente recebeu o país. Nós continuamos com 13, 14 milhões de desempregados, a projeção que foi falada do PIB para esse ano pelo Paulo Guedes ontem foi de 1,5%. O crescimento de 1,5% é um crescimento muito pequeno para o Brasil, insuficiente para os problemas que a gente tem que enfrentar. O Brasil precisa crescer muito, mas muito mais do que isso. Então, de novo, sem paz, sem harmonia entre os poderes, sem um clima de convivência democrática entre a classe política brasileira, para que se avance
avance com as reformas e que o país possa ser governado, a gente vai ter problemas. Nós estamos vivendo um quadro econômico muito complicado, não dito por mim, dito pelo ministro da Economia, com palavras muito duras ontem. Então a gente precisa chega de caos, chega de apostar na divisão, vamos todos tentar unificar e unir o país em torno, pelo menos, de uma agenda mínima comum. Eu gostaria de só fechar lembrando o irlandês Edmund Burke, que é um filósofo político que eu admiro muito, que ele dizia que a primeira função do estadista é cuidar dos humores do povo. Então vamos cuidar dos humores do povo, vamos unir o Brasil em torno de uma agenda única, ou nós podemos ter problema.